Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Esdras mais uma vez, né? Eu gravei esses dois vídeos, eu gravei na mesma semana, então por isso que eu não terminei de ler ainda. Terminei hoje. E eu fui tocada a falar outras coisas que também são complementares ao vídeo anterior que eu fiz, o que também é muito bom, né? E eu vou falar hoje sobre o capítulo 9 e 10 do livro de Esdras, que a palavra é mais voltada sobre propósito, mas também é um pouco complementar com o que eu falei no vídeo anterior, sobre você saber, você andar junto com o Senhor, estar alinhado com a vontade do Senhor, né? Então, vamos juntos comigo ler o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas antes eu vou dar uma breve explicadinha, né? Porque é importante. Nesse capítulo, fala que os israelitas, por eles estarem exilados lá naquela época, lembra que eu expliquei pra vocês no outro vídeo? Se você não viu o outro vídeo, é o último vídeo que eu postei antes desse, e é sobre Esdras, tá? Falando lá sobre propósito e como estar alinhado com o propósito do Senhor. Se, né, eu coloco o link aqui embaixo, né, pra ficar mais fácil de vocês encontrarem. Mas, voltando, o povo israelita tinha sido exilado, né? Eles estavam em cativeiro lá na Babilônia, né? Que eu tinha explicado e tudo mais. E aí, por eles estarem lá há um grande período de tempo, eles se casaram com pessoas de outros lugares, de outros povos, né? Entre eles aqui fala, deixa eu até falar aqui bem direitinho. Fala que os egípcios, os amorreus, amonitas, jebuseus, enfim, vários povos diferentes dos israelitas. E eles se casaram lá entre si, né? Os israelitas se casaram lá e tal. E logicamente que isso não agrada ao Senhor, né? Porque povos impuros que cultuam outros deuses, e aí virou uma grande mistureba, né? E isso não agradou ao Senhor. E chegou ao profeta não, sacerdote Esdras, essas informações nesse capítulo, no capítulo 9 e 10. E aí chegou nele essas informações e ele ficou muito chateado, né? E aí ele foi se ao Senhor e para que o povo fosse purificado pelo Senhor mais uma vez. E aqui eu já queria deixar uma coisa bem importante, falar uma coisa bem importante. Os israelitas, né, às vezes você olha e pensa assim, nossa, mas eles casaram com outros povos, meu Deus, né? Que povo que não consegue se segurar, eles não conseguem esperar um pouquinho pra casar com gente do próprio povo deles. Mas, gente, pensa assim comigo. Eles já estavam em cárcere há muito tempo. E sem uma expectativa de sair de lá. Porque o Senhor tinha entregado os israelitas para Nabucodonosor. Porque os israelitas estavam muito desviados da vontade do Senhor e estavam entristecendo muito o coração do Senhor. Tanto é que ele próprio, o próprio Deus, destruiu todo o reino, né, dos israelitas. Destruiu todo o reino. Porque eles estavam tão desobedientes que não teve outra saída a não ser deixar eles sofrerem com as próprias atitudes deles, né? Fazer eles colherem o que eles estavam plantando, porque eles estavam plantando desobediência, estavam plantando perversidade e impureza, e é isso que eles acabaram colhendo, né? No exílio que foi imposto a eles. E como eles já sabiam que aquilo era uma consequência das atitudes deles, então a linha de pensamento é que, já que a gente tá aqui por culpa nossa, então muito provavelmente a gente não vai mais sair daqui. E então, por isso, eles já
estavam ali se casando entre si, né? Porque, por conta disso, né? Então, assim, não é uma coisa assim que aconteceu do nada, né? Só pra ficar, assim, meio que entendido, que também não é pra ficar aqui passando a mão na cabeça dos israelitas, mas também pra não ficar ali aquele, tipo, pra quê que eles fizeram isso, né? E, enfim, eles casaram ali entre si e, com certeza, também, já pra estar falando, eles não se casaram por luxúria só, ou por desejos carnais. Com certeza, eles se apaixonaram ali, né? Os homens se apaixonaram pelas mulheres dos outros povos. As mulheres israelitas também devem ter se apaixonado por homens de outros povos, né? E, assim, não foi uma coisa que aconteceu do nada. E aqui, no capítulo 9, versículo 8, fala o seguinte, já que eu já dei o breve contexto pra vocês, né? Nesse capítulo, Esdras vai se humilhar ao Senhor e clamar por misericórdia, né? E aí aqui fala o seguinte: agora, porém, por um pequeno momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Gente, então aqui já dá pra ver uma coisa bem forte, bem bonita. Eu achei quando eu li essa parte específica, eu achei tão bonito, porque fala que ele, na lamentação dele, ali na vergonha que ele tava sentindo, ali na culpa que ele tava sentindo, mesmo que ele não tenha feito, né, nenhuma dessas coisas, mesmo que ele não tenha casado, né, com nenhuma mulher de outro povo, ele sentia, porque ele era o sacerdote que o Senhor enviou ali para cuidar dos israelitas naquele momento, né? Então caiu sobre ele. E porque ele não queria que o povo dele sofresse de novo, né? Mais uma vez. Porque durante toda a Bíblia os israelitas estão fazendo coisa errada, né, gente? Mas aí ele fala que mesmo naquele momento de angústia, de aflição, com a culpa que ele estava sentindo por coisas que aconteceram ali, mesmo assim, naquele pequeno momento, ele conseguia sentir a presença do Senhor e a graça do Senhor sobre ele. Que mesmo com a culpa, com a vergonha, ele sentia a presença do Senhor com ele. E isso é muito, muito forte. E aqui continua falando, né, que nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Eu leio escuridão. Toda vez que eu vou ler isso aqui, eu leio escuridão. Mas é escravidão. E isso é muito forte também. Fala que o Senhor ilumina os olhos deles, mesmo diante da escravidão. E isso é muito forte, gente. Mesmo nos momentos de angústia profunda, nos momentos que você se sente totalmente culpado, que você acha que, nossa, agora acabou pra mim, o Senhor não tem essa responsabilidade, Ele não vai querer perdoar uma pessoa que erra tanto quanto eu. Mas aqui fala que mesmo nesses momentos, no momento da escravidão deles, o Senhor estava iluminando os olhos deles, estava dando segurança pra eles. Então, o Senhor, Ele não quer que a gente... O nosso mal não quer fazer mal pra gente. E mesmo quando a gente erra, uma infinidade de vezes, gente, que a gente erra muito. A gente erra demais. Toda hora a gente tá errando, gente. Não tem como. O ser humano é falho. E a gente vai errar muitas, muitas vezes. Mas o Senhor não vai nos desamparar se a gente estiver realmente com o coração voltado pra Ele, pra fazer a vontade dele.
E mesmo que a gente erre, se o nosso coração tiver direcionado para ele, ele vai nos proteger, porque ele sabe que a gente não vai cometer aquele erro de novo e que a gente vai tentar ser melhor do que aquilo que a gente tá alinhado com o propósito do Senhor, que a gente quer buscar ele, que a gente quer estar em contato com ele. E falando ali da nossa escravidão, isso, a escravidão aqui é a escravidão deles do exílio, mas também pode se remeter, né, porque eu já falei em outro vídeo que a Bíblia ela é um grande enigma. Então você lê ela assim, você consegue entender, mas só que quanto mais discernimento você vai adquirindo, mais você consegue entender coisas é, coisas ali nas entrelinhas, né? E aí a escravidão também pode se remeter à nossa escravidão, a escravidão do pecado, né? A escravidão ali dos erros, a escravidão ali das coisas que a gente não quer soltar, ali a escravidão da dor que a gente sente, da falta de perdão. Enfim, gente, e aqui fala mais coisas. Eu vou ler os dois hoje. Tem vários trechinhos pra ler, não? Normalmente eu leio tipo 1, 2, mas hoje tem bastante coisa, gente. Aí eu vou ler o, o capítulo 9 ainda, no versículo 13. Gente, eu vou ler aqui. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, em virtude dos nossos pecados, e ainda nos deixaste neste remanescente. Gente, aqui continuando na questão da culpa, né, que a gente sente e do que a gente acha que vai acontecer com a gente, mas que na verdade acontece de maneira diferente, né? Que é basicamente o que ele tá falando. Que a gente pensa que por a gente estar cometendo um erro, por a gente ter cometido um erro, o Senhor não vai nos perdoar e que o nosso castigo vai ser absurdo, porque a gente acha que merece o pior, né? O inimigo coloca na nossa cabeça que a gente é ruim, que a gente não merece nada, que a gente merece só o sofrimento, porque ele quer nos condenar junto com ele, porque ele já tá condenado aqui na terra. Ele já está condenado a partir do momento que ele foi submetido a vir pra terra, né? Quando ele teve ali a inveja do Senhor. E ele quer, desde esse momento, nos levar pra vala junto com ele. Porque ele já tá condenado. No fim, ele vai estar no pior lugar de todos. E ele quer nos levar junto com ele. Então, esse sentimento que você sente não vem do Senhor. E não é um pensamento correto, é uma mentira que o inimigo coloca na cabeça da gente. A gente não merece coisas ruins, péssimas, terríveis. E não é isso que o Senhor pensa de nós. E a gente não merece o perdão do Senhor, mas mesmo assim ele nos perdoa. Porque ele é bom em todo tempo. E pode ser sim que a gente tenha cometido um grande erro. Que para pessoas, né, para seres humanos, seja uma coisa imperdoável. Porque a gente tem isso mesmo, essa fraqueza. Mas pro Senhor nada é imperdoável. Nada é tão grande que não possa ser resolvido, que não possa ser revertido. Ele nos ama e ele nos quer bem, sempre. E aqui fala que tem nos castigado menos do que merecemos. Porque o Senhor, ele não quer nosso mal, ele nos ama, ele nos criou, ele é nosso pai. O pai, ele vai corrigir o filho, né? O bom pai vai corrigir o seu filho. Porque ele não quer que o seu filho se desvie, ele não quer que o seu filho entre em maus caminhos e esteja em apuros, tenha a vida ruim, né? Ele não quer isso pro seu filho. Então, todo bom pai vai sim corrigir o filho, vai sim castigar o filho para que ele aprenda com aquele erro. Porque quando alguém comete um erro e você não avisa essa pessoa, você tá sendo um mau pai, um mau amigo, um mau companheiro para essa pessoa. Porque quando a gente ama com o caráter de Cristo,
a gente não vai sempre passar a mão na cabeça da pessoa. A gente vai sim corrigir, a gente vai falar bravo sim, se for necessário. Falar assim, olha, isso aqui eu não gostei, você não é assim, e eu quero o seu bem, eu quero que você melhore, porque eu sei que você tem capacidade pra ser melhor, né? Quando você ama alguém, você vai falar sim pra essa pessoa que ela tá errada, porque você quer que ela melhore, você sabe o potencial que ela tem. E é isso que o Senhor pensa de nós. Ele sabe o nosso potencial, ele sabe que a gente pode ser bem melhor do que o pecado nos faz pensar que a gente é. E ele não quer nos castigar, não quer nos oprimir, mas tem vezes que é necessário o castigo para que a gente aprenda e para que a gente seja muito, muito melhor do que o que a gente está sendo hoje, por exemplo, né? E aqui no versículo 15 continua: Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, por isso estamos sobrevivendo como um remanescente. Como se vê hoje, aqui estamos diante de ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Olha só, ele se coloca no lugar de submissão, né? Isso é importante quando você vai pedir perdão ao Senhor. Quando você se sente culpado, você tem que colocar nesse lugar de submissão. E falar, olha, Senhor, eu sei que eu tô errado. Eu sei que eu não mereço nada. Não mereço seu perdão. Não mereço a sua graça. Não mereço toda a misericórdia que o Senhor derrama sobre mim. Eu sou falho. E eu reconheço a minha fraqueza. Mas também pedir para que o Senhor te fortaleça, né? Eu sei que eu sou fraco. Então eu peço para que o Senhor esteja comigo, porque com o Senhor eu sou forte. Sem o Senhor eu não sou nada, mas com o Senhor eu sou forte. Sempre que você for orar, você faça essa oração quando você se sentir culpado. Porque esse lugar de submissão é exatamente o que vai fazer você estar mais próximo do Senhor. É exatamente o que vai fazer você estar cada vez ali naquele lugar, né, do remanescente. Realmente, que ele fala aqui no lugar do remanescente, né, de repouso, de descanso. E aqui fala: aqui estamos diante de ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Então ele fala exatamente o que eu acabei de falar. E fala assim, ninguém poderia subsistir na sua presença. Que a gente é tão culpado que a gente, por si só, não teria o direito nem de estar falando com o Senhor. Assim, né? Se fosse pra ver de um âmbito geral. Mas ele nos ama tanto que ele nos ouve. Que ele, através da culpa que a gente sente, do arrependimento que a gente sente, é isso que faz ele se aproximar mais da gente. Porque você só sentir remorso é diferente de você sentir arrependimento. Tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. Vou usar aqui um exemplo, gente, que eu vi recentemente. E eu me toquei, assim, de verdade. Que é o exemplo de Judas e Pedro. A diferença entre os dois, né? Que, pra quem não sabe, né, gente, são dois dos discípulos de Jesus. Judas, o discípulo que traiu Jesus, e Pedro, um outro discípulo. um outro discípulo. E a diferença entre eles, porque Judas sentiu remorso porque ele traiu Jesus. E aí depois ele ficou se sentindo culpado. Mas, ao invés de ele ir até Jesus, mesmo ali com aquela culpa absurda de ter entregado ele, e falar assim, eu me arrependo profundamente disso. Se fosse pra fazer diferente, eu faria. Me perdoa, por favor, tenha misericórdia da minha vida. Se ele fizesse isso, eu tenho certeza que o Senhor teria perdoado ele. E que ele teria, sim, sido redimido. Mas ao invés disso, ele tirou a própria vida. Porque foi o caminho que ele achou que seria o certo. E isso não vai isentar ele da culpa que ele tá sentindo. Ele pode ter sentido a culpa e ter sentido mal por ter feito isso com Jesus, mas ele não chegou ao Pai e pediu perdão por isso. Ele simplesmente só quis se livrar
daquela culpa que ele estava sentindo. E isso não é certo. Não é certo você tentar aliviar a culpa que você está sentindo com coisas que te levam para mais longe do Senhor. Não é certo você ficar tentando tirar essa culpa, esse peso que você tá sentindo com coisas que te levam pra longe dele, com vícios, com coisas que te levam pra um lugar cada vez mais distante da presença dele, com falsas amizades, quando você tá brigado com alguma pessoa, e aí ao invés de você perdoar essa pessoa, né, chegar naquele lugar de arrependimento e resolver as coisas com ela, você chega falando mal dela pra outras pessoas. Isso é remorso, não é arrependimento. E não é perdão, tá? Tem gente que fala que perdoa, mas sai falando mal, né, das outras. Não é perdão, não é cristão, não faça. Mas isso é remorso. E o que Pedro fez foi o seguinte: Jesus, pra quem não sabe, né, a história, Jesus falou pra ele que antes que o galo cantasse, eu já até esqueci essa história. Calma. Aqui em Mateus 31 fala o seguinte: então, Jesus lhe disse: esta noite todos vós desertastes, pois, veja que fala o seguinte, ó, no versículo 31 de Mateus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós desertares, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois de minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. E Jesus lhe disse: em verdade, te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, né, de Pedro. O Senhor falou que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia negar o Senhor. E quando eles estavam lá, em cada evangelho fala que Pedro estava em um lugar, né? Diferente. Eu não sei. Eu nem sei exatamente onde é que ele estava, porque cada evangelho fala que ele estava em algum lugar. Então, provavelmente, ele ficou ali zanzando, meio com 1000 coisas na cabeça, né? Tipo assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então, e aí as pessoas perguntam: ah, não é você que é aquele seguidor lá de Jesus? Aquele que ficava andando junto com ele lá? Você e mais 11 lá, não é você? Aí ele fala assim, ó: não sou eu. Não sei quem que é, mas esse aí não sou eu, ele fala. E aí, depois que ele percebe, né, ele escuta o galo cantar e ele fica arrependido. Essa é a diferença entre os dois. Porque ele ficou arrependido. E aí, aqui em Mateus ainda fala que quando ele percebeu que ele tinha negado Jesus, ele sentiu. Ele saiu arrependido amargamente. Fala que ele chorou amargamente, ficou arrependido amargamente por ter feito uma coisa dessas. Isso já revela um arrependimento, né? Mas o que realmente diferencia é que Judas escolheu se livrar da culpa que ele estava sentindo ali, sem ter que lidar com essa culpa. Pedro, ele lidou com essa culpa que ele estava sentindo e depois ele forma um ministério, né? O ministério de Pedro, eu acho que é um dos primeiros ministérios, não sei, alguma coisa assim, ou um dos maiores da antiguidade lá. Mas Pedro se redime, constrói um ministério e continua espalhando a mensagem do Senhor, né? Que é o que o Senhor quer que a gente faça. Ele quer que a gente se arrependa para que a gente continue ali cumprindo com o propósito que ele tem pra nossa vida. Ele não quer que a gente fique fugindo, fique tentando aliviar o que a gente sente cometendo mais pecados.
porque isso vai só nos afastar dele cada vez mais, né? E aqui, no capítulo 10, fala o seguinte, no versículo 4. Depois dessa lamentação de Esdras, ele chama os homens para Jerusalém, todos os israelitas ele chama para Jerusalém, e eles vão fazer ali o acordo para se ver o que é melhor a fazer para que o Senhor não fique triste com eles, para que eles consigam se redimir com o Senhor, né? E aí eles falam o seguinte para Esdras: levanta-te, pois a questão está em tuas mãos e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. Então Esdras se levantou e fez com que os sacerdotes principais, os levitas e todo o povo de Israel jurasse que faria conforme essa palavra, e eles juraram. Então, aqui é basicamente isso, né? Que tem a ver com o propósito. Tudo que eu falei tem a ver assim, com o propósito, porque às vezes você se sente culpado por não estar seguindo o propósito do Senhor, porque você às vezes teve que tomar uma decisão muito difícil, que o Senhor pediu para você tomar uma decisão muito difícil, que pode ter te deixado travado, porque aí você fica nessa de se sentir culpado constantemente, nessa de ficar ali sentindo essa eterna culpa, essa eterna dor. E aqui já fala, né? Ele já teve um momento dele de lamentação, que é importante, né? Um momento dele de se entregar ao Senhor, falar que é da culpa dele. E aí aqui tem um momento em que ele age, né? Que o povo fala pra ele: levanta-te. Então assim, levanta, faz, age. Aqui eles falam: tenha coragem e age. Porque você ficar aí nesse mundinho que você tá vivendo, nessa bolha que você tá vivendo pra se isolar da dor que você tem que sentir pra conseguir superá-la, não vai te fazer parar de sentir essa dor. Isso vai te fazer te afastar do Senhor. Porque quando a gente não expressa a dor que a gente tá sentindo, quando a gente não entrega a dor que a gente tá sentindo pro Senhor, essa dor se transforma em brecha. E o inimigo usa essa dor remoída dentro do seu coração, essa dor que você tá trancando no seu coração, pra fazer você pecar, pra fazer você mentir, pra fazer você trair pessoas, pra fazer você voltar pra vícios antigos que você tinha, pra trazer novos vícios pra sua vida. Isso é importante e é perigosíssimo, gente. Tomem muito cuidado. E aqui fala que quando Esdras se levantou e foi fazer, né, o que ele tinha que fazer, todo o povo de Israel, foi junto com ele. Então, às vezes, você ficar travado aí onde você tá, você ficar aí parado, fazendo só o que você quer, vivendo nesse mundo que você mesmo criou para evitar o sofrimento, tá atrapalhando que outras pessoas também sejam abençoadas. Porque às vezes o propósito do Senhor para você seja que, tipo, se você se afastar de certas pessoas, se você sair de certo lugar, outras pessoas vão vir até você e você vai abençoar a vida delas. Ou que a sua vida vai ser abençoada e que você vai poder começar novas coisas, novos projetos, que você vai poder abençoar vidas de pessoas que às vezes estão clamando todos os dias por uma resposta, e talvez você seja essa resposta que está sendo travada por você mesmo, pelos seus medos e pela sua teimosia. E aqui no versículo 11 fala: agora confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que agrada a Ele. Separai-vos dos povos e das mulheres estrangeiras. E toda a comunidade respondeu
em voz alta: vamos obedecer às tuas palavras. Então, aqui, quando ele se levantou, ele deu a ordem. E, com certeza, quando eles obedeceram essa ordem, eles foram abençoados, sim. E eu não acho que foi fácil pra eles, porque era a família deles que eles estavam deixando. Mesmo que seja uma família que ia levar eles pro caminho errado, mesmo assim, era a família deles, né? E às vezes a gente faz sacrifícios e deixa pessoas muito importantes pra gente pra trás. Deixa, às vezes, lugares, trabalho, igreja, ou às vezes até a sua família pra trás, pra seguir a Jesus. Porque ele tem um propósito pra gente. E às vezes a gente não seguiu ele quando tomou essas decisões. Ou às vezes a gente não está mais nessa linha. Às vezes aquilo era só por um momento e a gente deixou durar mais e virou uma coisa muito maior do que o que deveria ser. Às vezes era pra ser exatamente só aquilo. E de agora pra frente ser uma coisa nova. E às vezes seja só uma pausa que o Senhor tá fazendo pra que não ocorram mais coisas, mais situações pra te afastar dele. Porque, por exemplo, às vezes, que gente, assim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de amizade. Eu gosto de falar de amizade porque é um assunto que, pelo menos para os jovens, é um assunto muito sensível, que às vezes é bem difícil de largar a mão, né? E às vezes você tem uma amiga ou um amigo muito especial pra você e que o Senhor te deu ele, que o Senhor te enviou ele pra ser seu amigo. Mas chega um momento que vocês começam ali a se estranhar, não começam mais a sentir aquela paz que vocês sentiam no começo. Mas você recebeu do Senhor uma promessa de que aquela pessoa ia ser sua companheira ali pra sempre, que ia ser o seu amigo pra sempre, e estaria ali nos momentos importantes da sua vida. E aí você pensa, mas então, o que tá acontecendo? Porque o Senhor me prometeu uma coisa, então ele tá destratando uma promessa dele. Não. Porque quando você começa a fazer coisas que vão contra a vontade do Senhor, quando você começa a fazer coisas que criam atritos ali naquele relacionamento, quando vocês começam a, não sei, mentir, ou se relacionam com pessoas que o outro não gosta, talvez você é amigo da pessoa, mas aí você começa a falar com uma pessoa que fica falando mal do seu amigo. E aí isso causa atrito. Você não tá sendo um bom amigo, você tá sendo uma pessoa falsa com seu amigo. E isso causa atrito e abre brecha. Porque se aquele amigo é o seu amigo, por que você vai andar com pessoas que falam mal dele? Não faz sentido. E isso afasta vocês da presença do Senhor. Afasta e faz com que haja uma interrupção no propósito que ele deu pra você. Não porque ele quer atrasar o seu propósito, não porque agora o propósito ele mudou a data pra se cumprir. Não porque agora não existe mais esse propósito e agora é outra coisa. Porque quando o Senhor promete uma coisa, ele cumpre. Tá. Então, assim, tem coisas e relacionamentos que você pensa que é pra ser e não é, né? Mas quando é uma promessa do Senhor que aquilo é pra ser, vai ser. Só que não no momento, porque você ou a outra pessoa, ou os dois, fizeram coisas que não agradaram ao Senhor. E agora vocês têm que ter esse espaço para que vocês criem maturidade, para que vocês se envolvam mais com a presença do Senhor, para que vocês cumpram propósitos individuais. E para que depois que vocês cumpram esses propósitos individuais e estejam no seu alinhamento com o Senhor individualmente, vocês possam voltar a ter o contato que vocês tinham antes, com um nível maior de discernimento, com um nível maior de proteção, santidade, força, enfim, tudo o que o Senhor nos dá em relacionamentos que agradam a Ele. Então, assim, tome muito cuidado, gente. Tome muito cuidado, porque são coisas muito sérias
que às vezes a gente deixa passar e não fica pensando que, ai, agora eu vou simplesmente deixar pra lá, não vou mais falar com essa pessoa, vou esquecer ela totalmente. Porque se o Senhor falou pra você que o seu propósito é com ela em alguma área, você tem que cumprir. Deixa o seu orgulho de lado, perdoa a pessoa. Às vezes você pode até não pensar nela no momento, às vezes o Senhor não quer que você pense nessa pessoa no momento, porque pode doer e você pode continuar nesse infinito sofrimento que você tá sentindo e atrapalha o propósito dele. Mas não esqueça do propósito do Senhor pra sua vida. Não idolatre o propósito, mas não esqueça dele também. Saiba ponderar cada coisa. E isso vai ajudar muito, grandemente a sua vida a seguir um curso suave com a presença dele, né? E aqui, só pra vocês entenderem, gente, que não foi uma coisa fácil, assim, pros israelitas terem que deixar as esposas deles e os filhos, porque muitos deles tinham filhos. E eles tiveram que deixar os próprios filhos, porque eles tinham feito uma coisa errada. E assim, às vezes, você tinha em questão assim de relacionamento amoroso, você tinha criado um vínculo tão grande, você tinha feito planos com essa pessoa, você tinha já, dependendo do nível que você tá, às vezes vocês estavam até no nível de pedir em casamento, enfim, coisas assim muito grandes, mas que pelo seu próprio erro você teve que se afastar. Não percam a esperança, mas não idolatrem ideias. Busquem no Senhor, Ele vai dar a resposta pra vocês. Busca na palavra, busca em jejum, né? Igual eu falei no outro vídeo, se você quer saber a resposta do Senhor com mais precisão, que você tem que fazer o jejum. Tem que estar em constante comunhão com Ele. E aqui, pra vocês terem a noção, do versículo 13. Não, do versículo 18 até o versículo 44, do 18 ao 44, é a quantidade de pessoas que se casaram com pessoas que não deveriam ter casado, com quantidade de israelitas que casaram com mulheres. E às vezes, muitos deles tiveram até filhos, tá? Muitos deles tiveram até filhos com mulheres de outros povos, do 18 ao 44. Então, assim, é muita gente. Pensa a quantidade de famílias que tiveram que ser abandonadas, que tiveram que ser separadas, né, no caso, pela desobediência. Então, assim, ponderem as coisas que vocês estão fazendo. Peçam para que o Senhor sonde o coração de vocês, para que vocês não tenham que fazer isso. E se você teve que fazer isso, não perca a esperança, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Nesse momento, você tem que focar no seu relacionamento com o Senhor, tem que focar no que Ele quer pra sua vida, tem que focar no seu arrependimento e na reconstrução dos seus propósitos individuais. Nesse momento, você tem que focar no que o Senhor quer pra sua vida individual, mas nunca deixe de orar pelas pessoas que Ele colocou na sua vida com um propósito. Não pedindo só pra Ele trazê-las de volta, mas pedindo pra que Ele faça a vontade dele em relação ao relacionamento de vocês. Se é isso. Ou se for uma questão de trabalho, questão escolar, questão de qualquer coisa que seja, peça também, tá? Porque eu falei em questão de relacionamento porque é mais comum, né, em relacionamentos do que em outras áreas. Mas não é impossível e não é incomum, é bem comum também. Então, que isso sirva para, independente da área que você está enfrentando dificuldades, não percam a esperança e não deixem brechas entrarem na sua vida e atrapalharem o seu relacionamento com o Senhor. Perdoe as pessoas e aceite o perdão delas, porque do mesmo jeito que às vezes você pode se sentir culpado, que às vezes, muitas vezes você quer o perdão da pessoa, ela também quer o seu perdão. E o perdão, ele liberta.
que ele transforma. Então, é isso que eu tenho pra falar hoje. É bem profundo, né? E eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado e que tenha chegado em alguém e confortado o coração de alguma pessoa, sido resposta para alguma oração. Que o Senhor abençoe todos vocês grandemente. Um beijo. Tchau.